Amigos e amigas, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos. @Paulo Roberto Maciel 6 barra. Você vai ao Instagram, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919 no YouTube. Temos também o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Neste vídeo, eu quero transmitir para vocês a liturgia referente à sexta-feira, 29 de agosto de 2025, dia do martírio de São João Batista. É uma liturgia especial, hein? No ano litúrgico C, 21ª semana do tempo comum, a cor dos paramentos litúrgicos é vermelha, conforme eu estou simbolizando aqui. No rito temos a missa própria com o ofício da memória. A primeira leitura é a leitura do livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículos do 17 ao 19. Naqueles dias a palavra do Senhor foi-me dirigida. Vamos, põe a roupa e o cinto, levanta-te e comunica-lhes tudo o que eu te mandar dizer. Não tenhas medo, senão eu te farei tremer na presença deles. Com efeito, eu te transformarei hoje numa cidade fortificada, numa coluna de ferro, num muro de bronze, contra todo o mundo, frente aos reis de Judá e seus príncipes, aos sacerdotes e ao povo da terra. Eles farão guerra contra ti, mas não prevalecerão, porque eu estou contigo para defender-te, diz o Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao Salmo responsorial, o Salmo 70 na Bíblia Vulgata, ou 71 na de Jerusalém. Versículos 1 ao 2º, 3º ao 4a, 5º ao 6º AB, 15ab e 17, refrão 15a. Minha boca anunciará vossa justiça. Repitamos. Minha boca anunciará vossa justiça. Eu procuro meu refúgio em vós, Senhor. Que eu não seja envergonhado para sempre, porque sois justo, defendei-me e libertai-me. Escutai a minha voz, vinde salvar-me. Minha boca anunciará vossa justiça. Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve, porque sois a minha força e meu amparo, o meu refúgio, proteção e segurança. Libertai-me, ó meu Deus, das mãos do ímpio. Minha boca anunciará a vossa justiça, porque sois, ó Senhor Deus, minha esperança. Em vós confio desde a minha juventude. Sois meu apoio desde antes que eu nascesse, desde o seio maternal, o meu amparo. Minha boca anunciará a vossa justiça. Minha boca anunciará todos os dias vossa justiça e vossas graças incontáveis. Vós me ensinastes desde a minha juventude, e até hoje canto as vossas maravilhas. Minha boca anunciará a vossa justiça. Repitamos. Minha boca anunciará a vossa justiça. Agora vamos ao Evangelho. Evangelho escrito por São Marcos, capítulo 6, versículos do 17 ao 29. Aleluia, 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 aleluia. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça do Senhor, porque o reino dos céus há de ser deles. O reino dos céus há de ser deles. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão.
Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galiléia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres, e eu tu farei. E eu tu darei. E lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que eu vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aqui no livro Igreja em Oração temos uma reflexão. Na celebração da memória do martírio de São João Batista, a liturgia nos apresenta na primeira leitura a profecia de Jeremias. O conteúdo do trecho é um entre os muitos que nos fazem recordar, conforme os evangelhos, a figura de João Batista. Ele, como contemplamos no evangelho, não temeu. Ameaçado pelos inimigos da verdade, no caso, o rei Herodes e sua concubina, não desistiu, não se calou, comunicou a verdade que vem de Deus. Logo no início, o evangelho já nos aponta o motivo do assassínio de João e também a sua astúcia profética nada temerosa. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por dizer a verdade, o profeta João e todos os profetas são odiados. No dia oportuno do aniversário de Herodes, o rei, preso a uma promessa, cede ao capricho, à vaidade e à leviandade de Herodíades. Manda degolar João Batista, que mesmo preso era muito mais livre que Herodes, Herodíades, sua filha e toda a elite da Galileia. Vamos a outra reflexão aqui no livro O Pão Nosso de Cada Dia. Vejamos o que está escrito sobre Marcos, capítulo 6, versículos do 17 ao 29. O texto de hoje é bastante popular e conhecido, a dança cheia de alegria da filha de Herodíades, mas que está a serviço da morte de João Batista, verdadeiro profeta. João é verdadeiro testemunho. Ainda que perca sua vida, seu testemunho se perpetua no cristianismo e chega a nós como exemplo de amor a Deus. Herodes tinha mandado prender João. Herodes Antipas era um líder judeu que governava a região da Galiléia na época de Jesus. Sua desavença com João Batista é muito parecida com a dos reis do Antigo Testamento, que comumente entravam em conflito com os profetas. Muitas vezes havia dois interesses opostos. O rei estava preocupado com seu conforto e com sua riqueza, e o profeta era o porta-voz de Deus, defendendo a justiça e o direito e lutando para ser a consciência ética em seu tempo. Fez isso por causa de Herodíades. O plano de Herodes fere a lei de Deus. Havia se separado de sua esposa, desrespeitando a proibição do divórcio, conforme o livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 17, e queria viver com a esposa de seu irmão, também ferindo a legislação judaica, o livro do Levítico, capítulo 20, versículo 21. O profeta não pode adaptar-se ao poder de sua época. Seu coração pulsa a justiça de Deus. O direito, a justiça, o amor e a misericórdia não podem ser vendidos por poder. Não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. João Batista denuncia o adultério
do povo, simbolicamente condensado no adultério do rei, parecendo com os profetas do Antigo Testamento, como Elias. O povo é adúltero porque não ama o Senhor, seu esposo. O rei é adúltero porque, ao invés de amar sua esposa, prefere trocá-la por aquela Herodíades. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo. Herodíades é descrita como uma mulher ardilosa e cheia de ódio. A narração também se parece bastante com a história de Elias, que é perseguido pela mulher do rei Jezabel, conforme o primeiro livro dos Reis, capítulo 21, versículos de 17 a 26, que arma uma emboscada para o profeta e tenta matá-lo. Herodes tinha medo de João e por isso o protegia. A história parece proteger Herodes e condenar Herodíades, mas o rei não é exemplo de nada. Age pelo medo e não por respeito, devoção ou carinho. Gosta do profeta, ouve o que ele fala, mas não tem força interior para tentar viver de acordo com o que escuta. Sua simpatia é um verniz superficial que não chega a mudar o seu mundo interior. Um grande banquete para os grandes da corte. O banquete é grande e é para os grandes, mas sua história não vai se perpetuar como exemplo. Quem é lembrado pela igreja é João Batista, a pequena testemunha que se mantém fiel a Deus, assim como os profetas que vieram antes dele, não abre mão do que vê vendendo-se aos desejos dos grandes. A filha de Herodíades entrou dançando. Geralmente eram as prostitutas que entretinham os convidados com danças durante as festas. Nesse caso, a filha de Herodíades também se prostitui, porque estaria a serviço de sua mãe contra a vontade de Deus. O que vou pedir? Da mesma forma que Herodes, ela não sabe escolher entre o bem e o mal, e sendo assim, outros escolhem por ela. No meio dos grandes não há espaço para as boas intenções. E a menina acaba ficando do lado da maldade, a serviço da morte. A dança alegre, que daria vida para a festa e para os importantes convidados, termina em assassinato. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. A simpatia por João Batista era superficial e não foi capaz de fazer Herodes tomar decisões de vida para colocar em prática a pregação profética. Por isso, diante do pedido da filha de Herodíades, é coerente com sua palavra, que é vazia de justiça e de amor. Uma vida conduzida pelas artimanhas políticas e por maldades não pode ter frutos bons. O soldado saiu, degolou na prisão. O assassinato é cumprido. Herodes, que não fazia questão de levar a palavra proclamada por João para a vida, agora silencia. Contudo, mata-se a voz, mas não se mata a palavra. João Batista é a voz, não a palavra. Ele empresta voz à palavra que dá vida, mas esta, que é maior do que ele, é a única capaz de dar vida. Trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. O destino da testemunha é a morte violenta. João Batista tem o seu fim terreno, anunciando como será o fim da vida terrena de Jesus. Contudo, mata-se como será o fim da vida terrena de Jesus. Sua missão terminou de maneira nobre, sendo fiel à palavra que sustentou toda a sua caminhada. Assim como Jesus, João é coerente com sua escolha de vida, ainda que isso leve à morte. Seu amor a Deus é grande e por isso não pode agir de outra forma. Celebramos o martírio de João Batista. Não lembramos sua morte, mas seu nascimento para uma nova vida. A eliminação de todo mártir traz sempre consigo essa contradição. Ele morre, mas seu testemunho fica vivo em sua comunidade. A testemunha, o mártir é alguém que se recorda. Não se recorda só do que viu e ouviu porque estava presente, mas se recorda de sua missão, mesmo que isso lhe venha a custar a vida. Mata-se Romero e ele ressuscita do povo salvadorenho. Mata-se Maximiliano Kolbe e ele testemunha de todos os altares do mundo. Mata-se Inácio de Antioquia
e as suas cartas instruem a igreja, até hoje, por sobre toda a face da terra. O evangelho de hoje nos ensina a diferença entre morte e martírio. A primeira é o fim, a segunda, a finalidade. A morte é o fim da vida, o martírio, a finalidade de uma vida. O mártir, porque viu o amor, testemunha na morte e além da morte, o amor que está no princípio e no fim de sua vida. Vamos aqui no livro, deixa eu ver se tem mais alguma reflexão. No livro Palavra e Vida, talvez tenha mais uma reflexão. É uma reflexão menor aqui, né? Essa que eu acabei de falar é enorme, né? Bem, os profetas não escolhem a forma do seu martírio, nem mesmo desejam ser profetas. São simplesmente pessoas responsáveis e consequentes que, de repente, veem-se envolvidos nas tormentas do poder e injustiça que tantas vezes se produzem em nossa história. Às vezes até lhes acontecem mortes ridículas, como a de João Batista. Depois de uma vida no deserto, toca-lhe morrer, porque a dança da filha de Herodíades havia sido agradável ao rei. Por isso, mas isso não diminui em nada o valor da vida de João, o homem que anunciou o reino e recordou a todos nós que somente na justiça o podemos acolher. Ainda temos mais sobre João Batista. Aqui no site Canção Nova, a seguinte informação. Em 29 de agosto, a Igreja Católica recorda a morte do primo de Jesus, que foi o seu predecessor. Por via de regra, a data em que se celebra um santo é o dia de sua morte, por ser considerado o dia de sua passagem para a vida eterna. Quando morremos, se somos santos, vamos para Deus. Se não temos pecado grave, vamos para Deus. Porém, João Batista é a exceção, por ser o único dos santos que tem duas celebrações no calendário litúrgico da igreja: o nascimento, dia 24 de junho, e a morte, recordada em 29 de agosto. João foi concebido de modo tardio por Zacarias e Isabel, e seu nascimento é colocado cerca de 6 meses antes do de Cristo. Pois é. Segundo o episódio da visita de Maria a Isabel, relatado no Evangelho. Ele adquiriu uma importância singular na história do cristianismo por ter sido o último dos profetas a anunciar a vinda de Jesus. Suas pregações exortavam todos à conversão, à mudança de vida, anunciando o batismo de penitência. Ele mesmo definiu sua missão ao afirmar ser a voz que clamava no deserto: preparai o caminho do Senhor, tornai retas as suas veredas. Por sua característica de anunciar a vinda do Messias e denunciar os pecados, ele foi preso por denunciar os erros de Herodes. João Batista morreu decapitado devido ao ódio de Herodíades. Santo do dia 29 de agosto, São Sebó. Foi rei e monge. Vamos saber um pouco sobre a história de São Sebó. Rei e monge que faleceu em 693. Ele foi o monarca da Saxônia Oriental. Abdicou após governar sabiamente o reino durante 30 anos e se fez monge. Deixou o trono para ser monge. Santa do dia 29 de agosto, Santa Maria da Cruz Jugan. Virgem, faleceu em 1879. Fundou em Rennes, na França, a Congregação das Irmãzinhas dos Pobres. Afastada injustamente do governo, passou o resto da vida exercendo uma humilde função. Santa do dia 29 de agosto, Santa Eufrásia do Sagrado Coração de Jesus. Foi virgem, faleceu em 1952. Uma religiosa, Santa Eufrásia do Sagrado Coração de Jesus. Ela era da congregação da Mãe do Carmelo, de rito sírio-malabar. Faleceu no convento de Olur, em Kerala, na Índia. Bem-aventurada do dia 29 de agosto é a beata Bronislava. Foi virgem e faleceu em 1259. Foi uma religiosa do mosteiro
premonstratense de Cracóvia, na Polônia, destruído este pelos tártaros, levou vida humilde e oculta numa cabana próxima. Bem-aventurado do dia 29 de agosto é o beato Edmundo Inácio Ries. Foi um religioso. Morreu em 1844. Edmundo Inácio Ries fundou em Waterford, na Irlanda, a congregação dos Irmãos Cristãos e dos Irmãos da Apresentação. Beata do dia 29 de agosto é a bem-aventurada beata Sancha Zimkowiak, melhor dizendo. Sancha Zimkowiak, virgem, faleceu em 1942. Foi uma religiosa da congregação das Filhas da Bem-aventurada Virgem das Dores. Ela se dedicou à assistência aos prisioneiros de guerra em Poznan, na Polônia. Bem-aventurada do dia 29 de agosto é a beata Teresa Braco. Foi uma virgem e mártir. Faleceu em 1944. Quando se preparava para a primeira comunhão, adotou o lema de São Domingos Sábio: antes morrer que pecar. Morreu na aldeia de Santa Giulia, na Itália, defendendo sua castidade contra os ultrajes de um militar durante a Segunda Guerra Mundial. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus providenciará aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros na Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde as nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo: sim, não ou espere. A que for melhor, Ele nos dará. Afinal de contas, estamos lidando com o Criador do Universo, o Criador de tudo, o nosso Criador, nosso papaizinho do céu, o Pai Eterno, o Pai Celestial. Ele é onisciente, onipresente, e sabe tudo, então. E é onipotente também, pode tudo. Portanto, qual a resposta que você receber, que eu receber, qualquer resposta, temos que acatar. Eu sei que às vezes um não de Deus é difícil de nós recebermos. Eu mesmo já recebi muitos nãos de Deus. Na hora não é fácil mesmo. Mas depois a gente vai compreender. Passado algum tempo, a gente vai compreender que o não de Deus foi a melhor coisa. O pai terreno, a mãe terrena, também dá um não para o filho, quando vê que é o melhor. E agora eu clamo do aramaico, dialeto de Jesus, Maranatá. Maranatá, como dizemos nós católicos. Ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa, a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Nós teremos corpos semelhantes ao de Jesus ressuscitado. Quando ele atravessou parede, podia comer ou não comer, mudou a aparência, desapareceu num átimo de segundo da frente dos discípulos, subiu ao céu, elevou-se. Então é um corpo com novas propriedades, não mais afeto a esse mundo que nós vivemos aqui, a esse tempo. É outra situação e que nós nem sabemos explicar, porque é coisa de Deus e nós somos criaturas. É algo inexprimível, indizível, inefável, inexpressável e grandioso. O apóstolo São Paulo diz que o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós quando Jesus voltar na parousia. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais. Pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse @Paulo Roberto Maciel 6 @ Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Paulo Roberto Maciel, Maciel, endereço geral. facebook.com/Paulo Maciel da Rádio e repórterpaulomaciel.blogspot.com. A paz de Cristo, Shalom Adonai, a paz de meu Senhor.